E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Nidec e eu sou educador e consultor financeiro. Ensino jovens e adultos do Brasil e do mundo inteiro a atingir independência financeira, ter renda em dólares, através do DeFi, Finanças Descentralizadas. E eu estou falando isso porque o título do vídeo de hoje é sobre segurança. Então, se você está transacionando cripto, você deve dominar medidas de segurança. Então, eu nunca pensei, eu vou trazer um relato pessoal aqui que aconteceu comigo e talvez você possa aprender alguma coisa ou outra, como eu aprendi também e tive que passar por isso, porque olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu estou muito acostumado a ensinar isso para os meus alunos e as pessoas que eu dou consultoria, e nós montamos todo um sistema de segurança. E o que a gente faz quando esse sistema de segurança falha? Que foi o que aconteceu comigo. Então, eu nunca pensei que eu fosse me tornar essa pessoa que tem uma coleção de hardware wallets, esse dispositivo de segurança para as suas criptos, o seu Bitcoin. Então, eu tenho uma Ledger, tenho uma outra Ledger e tenho uma outra Ledger, cada uma com uma função diferente. Uma é cold storage, a outra é para DeFi e também agora tenho uma Trezor. E você fica à vontade, eu recomendo que você faça isso, de você pesquisar os benefícios, os pontos positivos e negativos de cada uma. São sistemas diferentes, hardwares diferentes e maneiras diferentes de acessar a sua cripto. O objetivo de todas elas é ter a segurança. Essa apresentação que eu preparei aqui para você é o meu relato pessoal e o que eu aprendi, algumas coisas que eu aprendi quando a minha Ledger, especialmente essa aqui, ela falhou. E ela falhou, pessoal, no momento crítico. Ela falhou poucos dias antes de uma viagem internacional, que eu fui para uma conferência cripto no Canadá, e eu relatei isso pro pessoal, falei assim, caramba, minha Ledger simplesmente parou de funcionar. E já estava com a passagem comprada e tudo, e ela simplesmente parou de funcionar. Eu passo toda a minha vida financeira através de cripto, DeFi, inclusive tenho pouco dinheiro no banco. Então, assim, é uma situação real. O que que aconteceu com essa Ledger? Então, ela deu um problema no USB. Então, vamos supor, eu vou assinar uma transação, uma das funções da Ledger e das hardware wallets, no termo geral, é de você assinar a transação. Então, eu conecto no computador, desconecto, conecta, desconecta. Uma hora, esse plug que está aqui embaixo, ele pode dar defeito. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui puxar as informações históricas da Ledger lá através do chat GPT, e ele falou: a sua Ledger, que tem cerca de 1 ano e meio a 2 anos de idade, ela costuma dar esse tipo de problema nessa época. Eu só não esperava que seriam dias antes de uma viagem. E aí o que aconteceu? Vou já falar uma distinção aqui para você e te passar essa informação. A Ledger, esse modelo da Ledger aqui, que é a Ledger Nano X, ela tem uma bateria. Eu não sabia disso, eu fui aprendendo na prática. Eu não sabia que ela tinha uma bateria. Bem, você despluga e ela continua acesa, então a gente entende que tem uma bateria. Nano X. Esse aqui, que é o menorzinho, o modelo Baby, é o primeiro mais baratinho, que tem dois em cima, dois pontinhos em cima aqui, ao invés do no corpo dela. É o modelo mais simples e o modelo mais completo desse ainda aqui, que parece um tipo de pendrive, tá? Uma tem bateria, a outra não. Essa aqui, embora seja o modelo mais antigo, ela é mais estável, porque ela não tem bateria. Você vê aqui que ela tá ligadinha, dá pra ver na câmera, e se eu tirar ela daqui, ela apaga imediatamente. Ela não continua, mesmo que eu tente reacender, ela não continua, não tem nada aqui, porque ela não tem bateria. Aí você fala, tá, mas isso importa o quê? Eu vou te falar. Importa que dispositivos que não têm bateria, eles se transformam mais, eles são mais estáveis, porque você não precisa do cabo externo para passar para a bateria para depois é, ativar o dispositivo. Você está ligando, é como se fosse direto na tomada. E isso faz com que uma Trezor, que também não tem bateria, ou o modelo mais antigo da Ledger, ele seja mais estável. Então, é uma coisa que pode contar a favor. Eu não utilizo a função Bluetooth.
da Ledger. É para isso que ela tem bateria, para você desplugar e poder utilizar o Bluetooth e assinar transações no seu celular. Eu não faço isso, não recomendo, não acho que seja uma boa prática. Todo tipo de DeFi e operação financeira que eu faço, eu prefiro fazer em um ambiente controlado, no meu computador, onde eu tenho várias camadas de segurança além da minha hardware wallet. Então, essa é uma coisa diferente. Eu vou aproveitar também para falar mais uma distinção entre a Trezor e a Ledger. Então, a Ledger, ela é um software fechado. Então não tem como você abrir, ela é uma caixa preta. Não tem como você abrir e auditar o código da Ledger. Se é que você sabe fazer isso, né? Vamos falar a verdade. Já a Trezor tem como você auditar, de repente com uma ferramenta como o ChatGPT, uma inteligência artificial sofisticada, ou aquele seu programador que você contratou fala, olha, verifica se o código, as pessoas na comunidade e tal, mas ele é auditável. A Trezor, ela é auditável, ela é open source, ela é um código aberto, a Ledger não. Eu não acho, muita gente fala isso, pronto, então eu vou ficar somente com a Trezor. Pessoal, o Windows que você utiliza, ou já utilizou alguma vez, também é um software fechado. Mac iOS, o iOS do iPhone, da Apple, também é um software fechado. O Skype, o Zoom, tudo é um software fechado. A norma, num termo geral, é comum ter software fechado. Eu não acho que isso seja necessariamente o que dizem os americanos, um deal breaker. Fala, olha, eu só vou utilizar software aberto. Mas é uma coisa também para você levar em consideração. Pois é, então olha, eu estava com a passagem marcada, poucos dias disponíveis para resolver o problema, eu encomendei uma Trezor. Falei assim, cansei da Ledger, né? Já deu. Beleza. Encomendei a Trezor para chegar no dia seguinte, uma coisa assim, e eu paguei US$ 30 a mais. Né? Converte para o real, não acho baratinho. Paguei US$ 30 a mais para entregar no dia seguinte, ou 2 dias depois. Eles entregaram uma semana depois. Eu já estava num outro país, numa outra situação. Então, o que eu fiz? Eu fui num lugar que aí eu comprei uma Ledger, né, mais antiga, verifiquei, né, se estava tudo certinho, lacrado. Tem toda uma prática de segurança para você saber, resetei o dispositivo. Tem toda uma prática de segurança para você saber que o dispositivo está seguro. No entanto, isso também foi uma medida de emergência, né? O ideal é você comprar do próprio site. É melhor você comprar do próprio site. Então, tá aqui, eu comprei uma nova Trezor. Foi uma compra de emergência. Eles atrasaram e eu tinha um plano alternativo. Quais eram os meus planos alternativos, pessoal? Quais eram as possibilidades? Bem, eu podia pegar a minha seed phrase, então aquele código secreto de 12 ou 24 palavras, e colocar numa hot wallet, ou seja, uma carteira de browser, como a Rabby ou a MetaMask, e recuperar e conseguir acessar os meus fundos assim. Isso é importante de ter e é um plano de contingência. Só que entre expor as minhas 24 palavras no ambiente não controlado e acessar, carregar minhas 24 palavras na minha hardware wallet, eu preferi comprar uma hardware wallet. Não foi o ideal, porque eu não comprei do site, mas pelo menos eu fui lá, né? Qual a possibilidade do dispositivo que foi vendido numa loja, na Best Buy, que veio lacrado, tudo direitinho? Eu acredito que é bacana, justo e funcionou, tá funcionando, não tem problema nenhum, né? Mas é claro que essas medidas de segurança, o que a gente faz numa emergência, não é para ficar perene. Nós temos que voltar, revisar, auditar e eu honestamente vejo, às vezes até você fazer uma nova carteira, né? Por exemplo, eu tenho uma Trezor, eu acho que é uma oportunidade de você fazer uma nova carteira, você fazer todo o seu setup de segurança novo e passar os fundos para essa nova carteira. Eu acredito que é uma boa medida de segurança essa, tá? A minha Ledger ainda está na garantia. Ela tem 2 anos de garantia, então ainda tem como eu pegar essa Ledger e falar, olha, eu quero uma nova. E aí eu vou ficar com mais um dispositivo agora, porque eu não tinha nenhum de reserva, eu posso ter um dispositivo de reserva. E pessoal, eu recomendo. Uma das coisas que eu aprendi nesses dias aí foi o seguinte, olha, o ideal
é ter um dispositivo de reserva. Pode ser uma Trezor, pode ser uma SafePal, pode ser uma outra hardware wallet, não tem problema. Mas o ideal é você ter um dispositivo guardadinho ali de reserva no seu bolso, na sua carteira, para caso aquele principal que você tem falhar, você tem para onde correr, né? Então, algumas lições que eu aprendi nessa prática, não ensinando, não imaginando, mas nessa prática. Olha, você tem que ter um plano de contingência. Falhou, eu tenho um dispositivo ali na gaveta. Falhou, eu posso ter uma recuperação numa hot wallet. Falhou, outra coisa é preservar as seeds antigas. Talvez você que está me assistindo aí, ou você já fez ou vai fazer em breve, preserve, né? Você tem que guardar suas seeds de uma maneira bem clara. Inclusive, eu recomendo até aquelas anteriores, a primeira, segunda, terceira carteira que você fez. Você tem certeza, eu não quero te aterrorizar aqui, você tem certeza que você criou uma nova e não recuperou uma anterior? Você já se fez essa pergunta? Né? Criou uma carteira. Ah, tô começando no mundo cripto, tá. A segunda, eu criei uma outra. Você criou ou recuperou? Eu me confundi nesse processo. Ainda bem que eu guardei e salvei e verifiquei todas as seeds anteriores que eu tenho. Aí eu falo, ah, tá, não era a carteira número 4, era a carteira número 6. Tudo bem, tá aqui, eu tenho acesso. Agora imagina se nesse processo de recuperar uma para outra, eu tivesse, ah não, eu não recuperei, eu criei uma nova. Ou o contrário, eu não criei uma nova, eu recuperei. E aquela segunda você jogou fora. Opa, de repente você está conseguindo acessar os seus fundos porque você tem uma Trezor ou uma Ledger que ela está ligadinha ali, uptime funcionando, mas se tiver que recuperar, você, sem querer, se livrou daquela seed phrase. E você está guardando uma seed phrase que não é a correta. É importante verificar. Não é para aterrorizar, é para verificar. Então, olha, você tem que ter um setup sólido e você tem que ter um dispositivo reserva. Você tem que ter, é isso que eu recomendo, é o que eu faço. Você tem que ter redundância. Então, você não pode guardar a sua seed somente em um lugar. E eu acredito até somente um tipo de mídia, não é isso? Então, de repente, a pessoa guardou ali e é no papel. O papel está perdendo a tinta, ou aquela história, a casa pegou fogo, o ladrão levou. Então, você tem que ter seeds com segurança. E, pessoal, treinar essa recuperação. Com os meus clientes, com os meus alunos, eu já tive a oportunidade de treinar, montar um setup com eles do zero, ver como funciona e treinar. Eu falo, olha. Caso você perdesse o acesso aí à sua seed, o que você faria? Ah, eu já sei o que fazer. Eu não tenho que imaginar. Eu não tenho que passar por aquele pânico. E agora? Meu Deus, e agora? Liga pro Paulo, diz que Satoshi. Não. Aconteceu aquele cenário que você está preparado para que aconteça? Você já treinou, você já sabe o que fazer. Quando a minha ledger falhou, eu não fiquei feliz. Eu falo, putz, que saco. Mas já sabia o que fazer. Eu já sabia que imediatamente eu poderia recuperar ou numa hot wallet ou numa hardware wallet. Beleza. Então eu já tenho um plano. Então esse plano de contingência é fundamental. Uma outra coisa que eu faço é me preparar para cenários extremos. Por exemplo, vamos supor cenários extremos de recuperação. Vamos supor. Veja se não é uma possibilidade real. Você é um criptoanarquista, você é um cara que tem cripto, fala, olha, fork the banks, eu não tô nem aí, eu vou viajar para Tailândia com meu cripto, minha mochila, eu vou lá, eu tenho aqui os meus dólares, eu carrego meu cartão cripto e eu gasto aqui. É o que eu faço, é o que eu fiz no Canadá agora, é o que eu faço no meu dia a dia. Todas essas ledgers, a hardware wallet, tudo isso aqui eu compro com cripto. Eu utilizo cripto no meu dia a dia. Isso é totalmente possível. E você assistindo o meu canal, aprendendo aqui comigo, contratando minha consultoria, você vê de maneira bem clara, isso é bem tranquilo hoje em dia. Basta você aprender. Vamos supor, cenário extremo, estou viajando para um outro país, seja Brasil, Indonésia, Canadá, a minha mala sumiu. Não tenho mais acesso ao meu celular, não tenho mais acesso ao meu laptop, não tenho mais acesso a nenhuma hardware wallet, levaram tudo. Fiquei num um quarto lá, um lugar, levaram tudo.
Os ladrões levaram, aconteceu, ó, não tenho nada, só fiquei com a roupa do corpo, não tenho nada mais, nem celular, nada. Você conseguiria recuperar os seus fundos num caso extremo desse? Eu tô te fazendo essa provocação para você considerar isso, porque isso dependendo, isso é um cenário que acontece na vida real. Então, assim, você tem informações memorizadas que você consegue. Pode parecer uma coisa complicada, mas depois que isso está montado, um setup bem firme e sólido, eu tenho esse setup. Tem como você fazer isso. Somente com informações memorizadas, você vai destravar chaves criptografadas, onde você vai acessar aquilo e fala, opa, eu consigo recuperar tudo. Beleza. E aí eu vou num meetup de Bitcoin, eu posso fazer P2P, eu consigo me virar. Eu consigo dar um jeito. A gente sempre vai ter que confiar ou em alguém, ou numa blockchain, ou em alguma coisa, correto? Mas o importante é você conseguir dar o start, mesmo que seja numa lan house, mesmo que seja num computador de alguém, mesmo que seja num celular emprestado, mesmo que seja numa situação que foge muito do ideal, mas você conseguir ter acesso ainda àquilo que é seu. Então, memorização, acesso remoto, hot wallet, esquema SAMI, isso aqui é interessante porque isso aqui é como você deixar a sua seed phrase de maneira criptografada em diferentes lugares, com diferentes entidades ou organizações ou pessoas, e você remontar essa, essa sua senha e você conseguir acessar de novo, né? Então imagina que são é uma senha de 12 palavras. Você tem seis num serviço criptografado, seis em um outro, criptografado ou no seu bolso ou na sua cabeça. E você consegue juntar essa informação e acessar aquilo que é seu. Então, pessoal, a conclusão é o seguinte: a responsabilidade é sua. Autocustódia, ou seja, você ter a chave para o seu próprio dinheiro, para os seus próprios ativos, é muito bom. E eu não me arrependo nem um minuto. Eu confio mais na minha autocustódia do que no banco. Porque, bem, se você está aqui, você já deve saber o porquê, né? Você realmente tem a chave daquilo que é seu, tá? Mas é muito legal, isso dá muita liberdade. Você pode viajar para qualquer lugar, você pode gastar os seus fundos em qualquer lugar do mundo, não depende da autorização de ninguém, da censura ou falta de censura de ninguém, você não depende, você tem independência e autonomia. O custo disso é essa responsabilidade. Então você tem que ter essa soberania sobre fundos em cripto, porque isso depende exclusivamente de nós, né? Ou seja, deu tudo errado. Eu ligo para. Não tem para quem ligar. Não tem disque Satoshi Nakamoto para você falar: Satoshi, libera os meus bitcoins aí, porque eu perdi a chave. Falar, perdeu a chave, perdeu a chave. Você não tem um suporte centralizado. Então é fundamental treinar, revisar e garantir que o acesso aos ativos está seguro, de uma maneira segura e tranquila em qualquer circunstância. E de repente, o seu setup de segurança, ele pode também incluir uma solução centralizada. Por quê? Vamos supor, você tem o seu banco lá, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Você tem o seu banco e você perdeu. O ladrão levou, o cachorro comeu o seu cartão, seus documentos, tudo. Você vai pegar os seus documentos, vai provar que você é você, através de digital, tem vários procedimentos, reconhecimento facial, e você vai conseguir pegar de volta aquilo que é seu, correto? Então, esse é um caminho centralizado. Existem até alguns serviços on-chain que também faz isso. Então, assim, setup, se organizar, treinar, fazer e refazer. Para caso algo que aconteceu comigo nos últimos dias, semana passada, você não vai ficar perdido em pânico. Você vai ter um plano, você já treinou e você sabe o que fazer. E se você quiser se aprofundar nisso, se você quiser montar um setup de segurança, se você quiser ter autocustódia de maneira legal, segura, tranquila e garantida e treinável, você saber fazer isso, você pode contratar a minha consultoria. Verifique aqui na descrição, manda uma mensagem para mim lá e a gente pode conversar. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.